sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que vocês me perguntam muito, que são dicas para quem trabalha em casa. Dicas para a gente conseguir enfrentar os desafios e as dificuldades de quem trabalha em casa. Como ser mais disciplinada, como organizar a rotina e não surtar e conseguir dar conta de tudo, né? A gente sabe que quem trabalha em casa principalmente tem um fator de disciplina que pesa muito porque nós não temos um patrão, somos os nossos próprios patrões. Então a gente que tem que ter uma autodisciplina para poder conciliar a rotina, para poder ter um planejamento, uma organização muito boa para poder conseguir fazer dar certo. Né? Quando a gente tem um emprego fora de casa, por exemplo, tem hora de entrar, hora de sair, hora de comer, né? E assim, as pessoas elas têm aquela cobrança, né? A gente tem um trabalho para fazer diariamente, tem a cobrança, tem que entregar. E em casa não é assim, né? Em casa a gente que faz nossa própria rotina, nosso próprio planejamento e tem que dar conta, né? A gente é uma autodisciplina que a gente tem que ter para poder dar conta do trabalho andar. Né? E eu acho assim que pessoas que procrastinam muito têm essa dificuldade de trabalhar em casa, porque vem as distrações, começa a procrastinar, não tem ninguém cobrando, então fica mais difícil, né? Então a gente vai falar aqui algumas dicas, tentar também entender o que acontece e eu vou te falar pra mim o que eu faço que dá certo. Falando assim sobre procrastinação, né? Eu nunca fui uma pessoa que eu procrastino muito. Eu não tenho essa dificuldade de ficar adiando. Eu sou muito o tipo de pessoa assim, o que tem de ser feito eu faço. Sabe, eu sou muito assim, tem de fazer? Então bora fazer. Eu não gosto de coisas pendentes, então pra mim não é muito uma dificuldade trabalhar em casa, não ter alguém me cobrando, porque eu consigo ser disciplinada, sabe? Eu não fico assim me distraindo, eu não fico procrastinando, vou deixar pra depois, eu vou assistir TV, eu vou dormir, eu vou ficar no celular. Eu não tenho muito esse problema, né? Lógico, todo mundo, quando trabalha em casa, que não tem ninguém cobrando, tem aquela coisa, a gente tem uma liberdade a mais pra olhar o celular, pra comer, pra sair. Tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio e vou deitar. Tem essa liberdade, né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio pra você não ficar se distraindo muito com essas coisas, essa liberdade que se tem, senão você não consegue dar conta do trabalho. Mas, assim, pra mim, pessoalmente, não é uma dificuldade, assim, tá procrastinando. Então, eu acho, assim, que quem tem essa dificuldade mesmo de procrastinar, para trabalhar em casa pode sofrer um pouquinho, né? Já que não tem ninguém cobrando e você tem essa facilidade de procrastinar, pode te trazer assim alguns maus bocados, né? Então talvez, não sei, terapia ou tentar montar uma agenda e seguir à risca, né? Para poder melhorar. Eu não tenho muito esse problema. O que eu tenho é tipo assim, a minha distração, digamos, são as coisas de casa. Eu tenho uma cachorrinha. Então, às vezes ela fica choramingando. Como ela sabe que eu tô em casa, né? Ela me vê passar pra ir ao banheiro, passar pra pegar uma água. Então ela fica choramingando, ela é manhosa, ela é filhote ainda. E eu dou atenção. Então, às vezes, a minha distração é isso. Outra coisa também, eu tenho toque de limpeza. Então, às vezes, por estar em casa, eu fico me distraindo com os afazeres de casa. Né? Então, uma louça, um chão, uma roupa, uma coisa ou outra. Então, digamos que as minhas distrações seriam essas, né? Às vezes eu tenho que parar e dizer, não, Karen, para com isso, porque agora é hora de você trabalhar, né? E eu tento, assim, às vezes me tratar como se eu tivesse um horário a seguir e ser um pouco rígida comigo, senão eu fico me distraindo com as coisas de casa. Quando a gente trabalha fora, né? A gente sai de casa, passa o dia todo fora, quando chega, tem janta pra fazer, tem isso, tem aquilo. E às vezes a gente não fica, assim, surtando tanto com as coisas de casa, porque é cansativo. Então, eu sinto que hoje em dia é como se eu me importasse mais, eu ficasse mais refém dos afazeres de casa porque eu tô em casa. Sabe, às vezes, por exemplo, eu fazia uma faxina no sábado, né, porque eu trabalhava de segunda a sexta. Aí muitas vezes eu me pego na sexta-feira fazendo faxina. Só que a sexta-feira deveria ser como se fosse um dia útil pra mim trabalhar. Então são esses detalhes, assim, as distrações dos afazeres de casa, que eu preciso muitas vezes me policiar, já que eu tenho esse toquezinho de limpeza. Outra coisa também que acontece são as crenças de produtividade, né? Eu não sei vocês, cada um tem sua cultura, cada um tem sua história, né, de vida. Eu vim de uma família que as pessoas trabalham muito, né? E eu vi minha mãe trabalhar muito para dar conta de criar os filhos e tal. Então, e eu sou uma pessoa muito agitada também, sabe? Eu sou muito assim ligada na tomada 24 horas. E quando eu estiver acordada, eu tô fazendo alguma coisa. Pra mim é difícil relaxar.
Então, tem essa crença de produtividade por trás, né? Tem que ser produtivo, tem que fazer. E às vezes eu sinto que trabalhando em casa, eu trabalho mais, se deixar, sabe? Trabalho, tipo assim, manhã, tarde, à noite. Se eu tiver de bobeira, eu vou trabalhar à noite também. Às vezes eu quero pegar o sábado, domingo, né? Agora eu comecei a me policiar mais em relação ao fim de semana. Mas antes eu tava trabalhando sábado, domingo. Então, crença de produtividade. São pessoas que elas querem produzir o tempo todo, elas não conseguem parar, elas não conseguem descansar. E trabalhando em casa tem muito isso. Se é uma pessoa que tem essa mesma dificuldade que eu, pode sim acontecer isso, né? Que em outro trabalho fora, a gente tem horário de entrar e horário de sair. Em casa não, a gente que faz o nosso horário. Então eu sinto que eu preciso me policiar nessas coisas, sabe? Da produtividade. O meu esposo, ele trabalha, né, de segunda a sexta em uma empresa, e agora ele tá fazendo um extra, como se fosse plantões, né? Um dia sim, um dia não, na parte da noite. Então, quando ele não tá em casa, à noite, geralmente eu tô aqui trabalhando também. Então, eu tenho muita facilidade de ter isso. Produtividade, eu hiperfoco no trabalho e vou fazendo, sabe? Sem hora pra parar. E isso pode dar uma exaustão, né? Com o tempo. Então, são tudo ponto, assim, é tudo um ponto que eu preciso estar me policiando o tempo todo, senão trabalho 24 horas, né? E é isso, trabalhar em casa muitas vezes faz a gente trabalhar mais. Se bem que assim, o meu trabalho do digital, ele é um trabalho como qualquer outro, tá? Às vezes as pessoas acham que a Karen tá em casa, ela passa o dia em casa, então é de boa. Ela trabalha tipo 2 horinhas por dia e não faz mais nada o resto do dia, fica dormindo assistindo Netflix. Não é assim. É um trabalho como qualquer outro, exige muito de mim, porque são muitos processos, né? Eu tenho 2 canais, esse e o outro. Então, trabalhar com o YouTube é um trabalho, gente, como qualquer outro. Então, eu tenho que me atentar a muitos detalhes. Por exemplo, eu tenho que fazer roteiro, eu tenho que fazer escolha de produtos, uma garimpagem, que isso aí leva tempo. Eu tenho que criar o roteiro, depois que eu crio o roteiro, eu vou gravar a voz, ou então gravar o vídeo, como esse que eu tô fazendo aqui. Depende do canal e qual é o contexto, né, do vídeo, do tema. Depois eu tenho que editar, que leva tempo também. Depois de editar eu tenho que fazer a capa do vídeo, tenho que fazer toda a parte técnica do vídeo, que é a parte de SEO. Depois eu tenho que lançar o vídeo no YouTube. Então, assim, são muitos processos pra fazer. Não é simplesmente estar fazendo um vídeo de besteira e joga de qualquer jeito, né? Então, assim, são vários processos e são 2 canais que eu faço todos os processos sozinhas até agora. E assim, como tá chegando Black Friday e o outro canal é um canal praticamente assim de vendas, eu decidi aumentar a produtividade de vídeos no outro canal. Então antes eu fazia 2 vídeos por semana. Como o Black Friday é em menos de 2 meses, em menos de 2 meses, acho que começa no final de outubro, né, já algumas promoções. Então eu decidi que eu quero dar uma força aí no canal, né, colocar mais vídeos devido ao Black Friday. Então eu tô fazendo 3 vídeos por semana. Então isso exige mais de mim também. Então junta a minha crença de produtividade e junta também as tarefas que eu tenho que desempenhar nos canais, nos 2. E tudo isso é trabalho, meu amigo, é trabalho. Eu trabalho pra caramba, tá? Às vezes eu fico o tempo todo no computador, o dia todo. Quando eu saio eu tô toda dolorida, né? Porque são muitas horas ali sentada, focando na tela, né? A visão fica também cansada. E porque eu tenho que fazer, né? Em geral são 2 vídeos em cada canal, mas eu aumentei um vídeo a mais no outro. Então junta as tarefas para fazer todos os processos que eu faço sozinha, não tenho ajuda por enquanto. E além de tudo, essa crença de produtividade que eu tenho, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter um planejamento muito bem feito e não tá se distraindo para que eu consiga fazer tudo dentro do horário e não tá passando a mais. Senão, quando a gente pensa que não, a gente tá trabalhando praticamente o dia todo, manhã, tarde e noite. E assim, isso não é saudável a longo prazo, né? Eu lembro que quando eu quis trabalhar pra mim, era muito porque eu queria liberdade. Então eu tenho que estar sempre me lembrando a mim mesma disso, me policiando, senão eu acabo caindo numa prisão, né? Eu vim buscar liberdade, de repente eu tô presa dentro de casa, no meu próprio trabalho. Então é mais ou menos isso, que tem que ter esse balanço, sabe? Esse equilíbrio e fazer um planejamento que dê pra você fazer como se fosse no horário comercial, ou não precisa ser manhã e tarde o horário comercial, mas se você se identifica mais à noite, ok, trabalha à noite. Mas colocar uma meta de horas trabalhadas por dia pra não estender tanto,
Porque pode ter esses dois dilemas aí, né? Ou você estender muito, ou você também não fazer quase nada, né? Se distraindo, procrastinando. Então são esses dois pontos que tem que ter muita atenção e disciplina para poder fazer de uma maneira que fique boa e balanceada. Então, um ponto assim muito importante de quem trabalha em casa é conciliar tudo. O trabalho com a vida pessoal e os afazeres dentro de casa. Então, esse desafio assim de você querer conciliar tudo, horários, dias, sem se distrair tanto ou sem produzir tanto, é algo que precisa estar bem alinhadinho, sabe? É conciliar tudo, vida pessoal, os afazeres de casa, o trabalho. Quem se cuida aí faz uma academia, ou então precisa ir para fazer um exame, uma consulta. Quem tem filho, conciliar toda essa vida dentro da rotina também de trabalho, sem nenhum ultrapassar os limites do outro, né? Já que a gente trabalha em casa e não tem ninguém ditando regra de horário, nem do que fazer. Mais ou menos isso. Aí temos também dois pontos muito importantes que quem trabalha em casa, meu Deus, eu acho que vocês vão concordar comigo. Se tem alguém que trabalha em casa e está assistindo esse vídeo, comenta aqui, por favor, se eu tô ficando louca, se é só comigo que acontece ou se você passa por isso também. Dois pontos. O cansaço mental, é mental o cansaço, e o isolamento. Eu passo muito por isso. Eu moro em um bairro bem calmo, né? Bem calmo aqui. Então, assim, tem o isolamento. Né? Não é muito barulhento. Às vezes o barulho que se tem são de obras, né? Pessoas assim construindo. Então, assim, não é um bairro muito barulhento, não é um bairro onde você vê muitas pessoas, agitação. Também não é um bairro tão perto onde eu posso, em 5 minutinhos, estar em uma área super movimentada. Então, eu já me isolo nesse sentido da localização. Também eu não recebo muitas visitas, não gosto muito. E também as pessoas não me visitam porque eu moro longe, né? Então, tem isso. Me isolar. Eu já trabalho em casa, passo o dia todo em casa, sozinha, com a minha cachorrinha. Não recebo visitas, aqui é super tranquilo. Então eu sinto esse isolamento. Às vezes eu me sinto assim, necessidade de socializar. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então às vezes o meu esposo chega em casa, ele já passa o dia fora socializando, né, no trabalho. Quando ele chega, eu quero sair. Ele, mas eu tô cansada, eu quero descansar. Eu digo, mas eu tô com necessidade de sair. Então a gente vai às vezes assim, dar uma volta, vai passear com a cachorrinha, vai na casa de algum parente, porque eu me sinto assim, às vezes, com necessidade de estar perto de pessoas, de conversar com pessoas, de não estar só trabalhando ou em casa sozinha, ou vendo alguma coisa pela internet, assistindo uma série, um vídeo, alguma coisa. É uma necessidade de socialização devido ao isolamento que quem trabalha em casa geralmente passa. Quando é uma casa que tem mais pessoas, talvez você não sinta tanto isso. Mas eu, no caso, é só eu, meu esposo e a cachorrinha. Ele passa o dia fora, então somos só eu e a Angelique o dia todo em casa. Então isso pesa muito, né? Assim, eu me sinto às vezes muito, muito isolada, com necessidade de realmente socializar. E tem também a exaustão mental, um cansaço mental. Sabe, não é um cansaço físico, né? Teve trabalhos já, assim que eu trabalhei, que eu me sentia cansada fisicamente. A mente estava ativa, mas eu tava o corpo cansado, só queria deitar e não fazer nada e descansar realmente. Esse trabalho digital já é o oposto. O meu corpo não cansa, porque eu trabalho sentada, é mais confortável, né? Vamos lá, não tem aquele cansaço físico, mas o cansaço mental, meu amigo, é demais. Às vezes eu me sinto assim, eu não quero nem mexer em celular pra estar na rede social, rolando a tela, às vezes não quero assistir, eu quero só ficar quieta, olhando pro nada, deitar, dormir, ou então socializar, sabe? Prefiro até sair pra algum lugar onde eu vou ter ali contato com pessoas e poder conversar, comer alguma coisa, um café da tarde ali, porque a mente tá cansada e a vista não quer nem ver tela, sabe? Na frente, nem TV, nem celular. Então, acontece muito isso. Eu não sei se eu tô sozinha nessa, ou se quem trabalha em casa, principalmente no digital, sente esses sintomas também. Comenta aqui pra mim ver que eu não tô ficando louca, né? E uma outra coisa que eu queria falar, outro ponto, eu me sentia às vezes muito culpada. Um exemplo, vou explicar pra vocês. Um exemplo, eu me sentia culpada se, por exemplo, eu tivesse com cólica e eu fosse tomar um remédio e deitar um pouco. E ali eu dormia 2 horinhas. Ficava deitada com cólica até passar a dor e eu dormia 2 horinhas, vamos dizer, na parte da tarde. E eu me sentia culpada. Ou então, por exemplo, eu vou precisar ir no centro resolver alguma coisa e eu ir no meio da semana. No lugar de eu deixar pra ir no sábado, que seria dia livre, né, dia de folga, e eu ir no dia da semana resolver alguma coisa. Então, às vezes, eu me sentia culpada por isso. Ou, por exemplo, a folga da minha mãe é na segunda-feira. Porque
porque ela trabalha com restaurante. Ela e meu irmão. Então a folga deles é na segunda. E às vezes eu dizia, eu vou tirar o dia pra estar com a minha mãe, ou então ir visitar ela na cidade que ela mora, e era uma segunda, dia útil, né? E eu me senti culpada, porque eu ia pra lá e eu deveria estar trabalhando porque era segunda-feira. E o meu esposo, ele sempre conversava isso comigo, dizia, olha, hoje quem faz o seu horário é você. Se você quiser compensar esse dia de segunda à noite ou no sábado, você pode compensar. Ou você pode não compensar. Porque tem, às vezes eu consigo adiantar o meu trabalho, tipo assim, trabalho de 15 dias, está adiantado já. Os vídeos já estão lá, todos programados no YouTube. Então ele fala, amor, hoje em dia quem faz seu horário é você. Você queria tanto liberdade para estar em casa, dormir se precisasse, resolver alguma coisa se precisasse, receber uma visita ou ir visitar alguém. Então por que se culpar, se sentir culpada por fazer isso num dia útil? Então eu tinha muito isso de culpa em mim. Então hoje em dia eu tô me permitindo mais, sabe? Eu tô me permitindo. Tipo, se eu tô com alguma dor, eu vou deitar um pouquinho até aquela dor passar. Ah, eu hoje tô sem cabeça, não quero trabalhar. Vou passar o dia perambulando por aí, vou andar, vou visitar alguém, vou no shopping, vou comprar alguma coisa que eu queira, sabe? Então, me permitir. Lógico, tem que ter responsabilidade. Tem tipos de funções que pessoas trabalham em casa e desempenham que não dá pra ter essa flexibilidade toda. Às vezes vai depender do dia da semana, tem pessoas que trabalham em casa, um exemplo, com encomendas de bolo, de docinho de festa, com salgados, a demanda dela vai ser mais o quê? Da quinta até o domingo, né? Então segunda, terça e quarta geralmente é mais tranquilo. Então tem essa coisa assim de conciliar, depende da função que você desempenha. A minha função, às vezes eu consigo adiantar trabalho de 3 semanas, né? 15 dias ou 3 semanas eu consigo adiantar, porque os vídeos estão programados. Então é como se eu estivesse trabalhando essa semana, que não é pra hoje, já é pra 3 semanas adiante, sabe? Então tem essa coisa assim, que eu consigo conciliar hoje em dia, eu consigo fazer o meu horário, eu consigo ser produtiva e consigo até relaxar se for preciso, com uma certa liberdade, que era algo que eu buscava muito, mas com responsabilidade, sem pular etapas, forçando demais pra muito ou pra menos, né? Então é desafiador trabalhar em casa, é desafiador porque a gente não tem quem dita as regras, a gente não tem quem coloca limite. Somos nós mesmos que temos que ser conscientes do que tem de fazer, quando fazer, como fazer e ter um equilíbrio para não ser de mais nem de menos, né? Não procrastinar e também não ser super produtivo, hiper focado, como às vezes eu tenho esse problema. E é mais ou menos isso, sabe? É mais você... Quem tem muita dificuldade, não sei, talvez fazer um planejamento semanal no papel. No começo eu fazia um planejamento semanal no papel. Hoje em dia eu já entrei no ritmo, então na minha mente mesmo eu consigo mapear e eu sei cada dia o que eu preciso fazer e vou seguindo. Mas quem tem muita dificuldade, talvez um planejamento no papel, segunda, manhã e tarde vou fazer tal coisa, terça, manhã e tarde vou fazer tal coisa, né? E tentar conciliar tudo, né? Mas, acima de tudo, eu acho que as pessoas que trabalham em casa, elas trabalham em casa, tiveram essa opção, essa escolha, por algum motivo. Ou eram os filhos, acho que muitas mulheres, principalmente porque queriam estar perto dos filhos, dar conta mais das demandas da casa e dos filhos. Ou como eu, por não me enquadrar num regime CLT, queria trabalhar para mim e me encontrei no digital. Ou diversos outros motivos. Mas todo mundo que trabalha em casa geralmente procura o quê? Liberdade, flexibilidade. Então eu acho que é um ponto assim importante a gente não forçar tanto ao ponto de se tornar prisioneiro da nossa própria rotina, prisioneiro do nosso próprio trabalho, sabe? Do nosso próprio horário. Mas conseguir ter sim flexibilidade. Às vezes acontecia comigo assim, eu não tinha nem hora de almoço. Eu já comi com o prato na frente do computador, sabe? Ou então comer e voltar. Já aconteceu muitas vezes. Então hoje em dia eu tô me permitindo mais, sem me sentir culpada, de ter um horário de almoço, de às vezes, pronto, hoje por exemplo, ontem a gente foi dormir tarde e hoje de manhã eu tava com muito frio, tá muito frio aqui na cidade. Tava morrendo de frio, aquela chuva gostosa, e é o clima que eu mais amo, é o frio e tempo de chuva, né? E assim, aqui em Caruaru, esse clima tá até acabando já. Acho que não vai chegar até a metade de setembro.
Então eu disse, quer saber? Eu vou me despedir do clima que eu mais gosto, ficando aqui na cama um tempinho a mais. Então eu fiquei na cama um tempinho a mais, eu teria mais um cochilinho. E eu fiquei na cama, aproveitando aquela chuvinha, o friozinho gostoso. E quando eu vim me levantar e começar minhas atividades, já era mais de 8 horas da manhã. Então hoje em dia eu consigo fazer isso sem culpa, sabe? De uma forma consciente, sem me sentir culpada, desfrutando da escolha que eu fiz, que era trabalhar em casa e desfrutar um pouco de liberdade e flexibilidade. Se for preciso, paga depois. Se não for necessário, não tem problema você um dia trabalhar 6 horas por dia. Uma vez ou outra acontecer de você trabalhar 5 horas por dia. Não tem que ser aquele regime, sabe? Às vezes acontece isso, a gente sai da CLT, mas a CLT continua na gente. Então eu acho que é super importante e válido esse vídeo aqui, porque muitas pessoas trabalham em casa e têm esses sentimentos que eu tenho. Ou então tá começando ainda e tá muito confuso, tá com aquele dilema na mente, sem saber como organizar a rotina, sem saber como lidar com esses desafios e dificuldades de quem trabalha em casa, sem saber como ser mais disciplinado para trabalhar em casa. Então eu acho assim esse tema um tema válido para se falar em um vídeo, né? Compartilhando essas dicas assim, né, de organização da agenda, da rotina, e também do que eu faço dar certo pra mim e do que eu tenho mudado na minha mentalidade. E talvez você se encontre e diga, realmente, acho que eu preciso pensar por esse lado também, me sentir assim, me permitir mais. Então, esse vídeo de hoje foi mais um bate-papo com essas dicas assim de organização de rotina para quem trabalha em casa. E eu espero que tenha sido válido para você que está assistindo até aqui. Me conta aqui nos comentários se você se identifica ou se tem algo que você faz que poderia ajudar quem tem essas dificuldades. Poderia deixar alguma dica também aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, queria te pedir também para se inscrever aqui no canal, para não perder nenhum conteúdo, para também deixar o seu joinha, me ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Acho que já conversei até demais, né? E nós nos vemos no próximo vídeo. Beijo!